Olá, pessoal! O título da nossa aula de hoje é Técnicas de amostragens de organismos em ecologia. Nós vamos focar no ambiente aquático. O ambiente aquático, ele tem tanto o ambiente lótico quanto lêntico. As águas, ou o ecossistema lótico, é aquele caracterizado por águas correntes, por exemplo, rios, riachos, córregos. Já o ambiente lêntico é aquele local onde eu tenho a água um pouco mais parada, que seria, por exemplo, as lagoas, os lagos, os reservatórios. E esses ambientes, eles têm normalmente uma compartimentalização. Existem organismos que vivem associados somente ao fundo desses locais, que é o caso dos bentos. Os bentos, eles também são conhecidos como macroinvertebrados bentônicos, que nós vamos ver depois quem são esses organismos. Na coluna d'água, nós temos o que a gente chama de plâncton e nécton. O plâncton, ele é representado pelo fitoplâncton e pelo zooplâncton. E o nécton seriam os peixes. Mas qual é a diferença? O plâncton, normalmente, ele é carregado, ou seja, são organismos que se deslocam de acordo com a corrente da água. Já o nécton, que é o caso dos peixes, eles são organismos que têm movimento próprio. Eles nadam contra a correnteza e conseguem se deslocar. A partir desse conhecimento a respeito do ambiente aquático, nós vamos identificar então quais são as técnicas de amostragens para esses grandes grupos que existem no ambiente aquático. E para isso nós vamos fazer uma entrevista com dois professores da Unicentro que são especialistas em alguns desses grupos, que é o caso do professor Rafael, da professora Cíntia e também dos macroinvertebrados, que é com que eu trabalho. Pessoal, então eu vou falar com o professor Rafael, professor de zoologia da Unicentro e professor nécton. O nécton, então, são os peixes. Qual a importância deles para o ecossistema aquático? Muito bem. Professor, então, os peixes, né, eles são importantes porque eles participam ativamente, né, das cadeias alimentares, das redes tróficas, né, se alimentando de outros organismos e servindo de alimento para vários outros, né, então, são muito importantes. Em relação às técnicas de amostragens, tem diferença? Como que a gente pode, então, realizar uma amostra de peixes no ambiente aquático? Olha só, professora, os peixes, eles são um pouco difíceis de serem obtidos, né? Então, podemos obtê-los, assim, diretamente com pescadores profissionais que já trabalham na área, mas se você for a campo e precisar obter esses animais, vai depender um pouco da profundidade do ambiente que você está trabalhando, mas temos basicamente duas formas de obtê-los. A primeira delas é a captura ativa. Você vai atrás do animal com uma rede, uma peneira qualquer, que pode ter vários tamanhos, né? Várias espessuras de malha, né? Várias profundidades de rede aqui, né? Na parte do fundo da rede. Mas você vai ter que ir até o local e investir contra o ambiente. Você vai na vegetação, você vai na parte rochosa, né, na parte marginal, e você vai bater essa peneira, né, contra a vegetação e tentar obter o material aqui, no caso, o peixe. A outra forma que nós temos aí de obtenção de peixes é uma armadilha do tipo passiva. Você tem uma técnica, né, passiva, que é com o uso de armadilhas, onde eu tenho uma esquisita aqui, mas ela, né, também pode ser aplicada de vários tamanhos, várias formas, né, onde você coloca uma isca dentro, né, geralmente uma isca alimentar, e o animal, ele de alguma forma, ele entra atrás dessa isca e ele fica preso, não consegue sair. E você pode passar e recolhê-lo depois, né, com muito menos esforço do que o método ativo. Ah, legal, professor. Então é importante a gente saber que existem dois métodos, o ativo e o passivo. O ativo, onde eu faço um esforço para a captura daquele animal, e o passivo, onde o animal, ele mesmo entra dentro dessa técnica de amostragem. Professor Rafael, e em relação ao zooplâncton, quem são esses organismos? Tá, então, muito bem, professora, né? O zooplâncton é uma parcela aí da comunidade aquática muito interessante, que também são, né, na parte que se refere ao zooplâncton, nós tratamos daqueles organismos que são animais, né? São alguns grupos animais que vão viver na coluna d'água, né, na parte planctônica. Então, eles vivem dispersos, né, e sendo levados principalmente por correntes. Eles não têm capacidade de vencer a correnteza da água, né? E são importantes aí no caso da ligação, né, entre a parte vegetal e a parte animal. São os menores organismos que iniciam toda a cadeia alimentar, a rede trófica dos ecossistemas aquáticos aí, professora. Certo. E a gente poderia dar exemplo, então, que seriam os microcrustáceos? Vários microcrustáceos são, né, os principais representantes aí
dessa parcela aí, né? Legal. E, Rafael, como que a gente faz para, então, capturar? Quais seriam as técnicas de amostragem em relação ao zooplâncton? Olha só, professor, o zooplâncton, ele é capturado por redes, né? Aqui eu tenho uma rede cônica ou bongô, né? Uma rede que nesse caso aqui ela tem uma malha de 68 micras, então ela tem uma malha bem fininha, professora, né? E o final dela aqui, ó, tem um copo que tem ainda uma saída de água um pouquinho mais fina. No caso aqui, ó, nós estamos com uma de 50 micras. Então, com essa rede aqui, professor, eu posso jogar isso no ambiente aquático e fazer de duas formas, né, de captura desse material de zooplâncton. Eu posso fazer uma amostragem do tipo vertical ou uma amostragem do tipo oblíqua, professora, que funciona assim, ó. Eu soltaria essa rede aqui, tá? No fundo ali, no ambiente aquático que eu quero, até o fundo dele, e aí eu puxo essa rede, ela vai ficar nessa posição armada aqui, e ela vem até a superfície, fazendo uma captura aí, ó, né, vertical. Se eu tiver numa embarcação em movimento, por exemplo, eu posso estar aqui, né, vou fazer uma embarcação aqui, se eu soltar e fizer esse mesmo procedimento e a embarcação se deslocar, eu vou ter uma amostragem oblíqua desse ambiente aqui. Então eu posso ter acesso a organismos que preferem mais o fundo, organismos que estão mais na superfície, né? E conseguimos amostrar que eles vão ficar acumuladinhos no copo da rede que fica no final aqui, ó. E a partir disso eles são identificados com lupa e microscópio. É levado ao laboratório, né? Então aqui, esse material aqui é lavado, é fixado, né? Nós levamos ao laboratório e conseguimos identificar, né? Através de chaves aí, os seus respectivos grupos taxonômicos. Muito obrigada, Rafael. Por nada, professor. Pessoal, agora nós vamos falar com a professora Cíntia. A professora Cíntia, ela também é professora da Unicentro, professora de sistemática vegetal e ela é especialista em fitoplâncton. Professora, o que é o fitoplâncton? Bom, o fitoplâncton são algas, ou seja, os produtores primários. Sem elas, nada existe no lago. Ele é pobre, não funciona nada, nem zooplâncton, nem peixe, nem bentos, nenhum organismo existe sem a presença delas. São algas que normalmente, como o zooplâncton, eles ficam distribuídos na coluna da água. Então eu tenho, algumas são fitoflageladas, então podem ser tanto estudadas pela sistemática, então muitas vezes os alunos vão lembrar de que na sistemática vegetal 1 eles já viram algumas algas que são flageladas e também na zoologia foi comentado alguma coisa entre, por exemplo, os protozoários. Então esses organismos, então tanto o fitoplâncton quanto o zooplâncton coabitam o mesmo ambiente junto com os peixes e, é claro, os bentos. Mas nessa dispersão, os peixes, se eu posso dizer assim, eles normalmente nadam contra a correnteza, eles têm uma liberdade maior dentro, né, do ambiente aquático. Já o zooplâncton e o fitoplâncton, por eles serem muito pequenos, né, pequenos assim, micrométricos, nós vamos precisar de equipamentos mais elaborados, né, ou com uma malhagem, por exemplo, uma rede de plâncton. Tem que ser, para você poder estudá-lo, ver esse material, você tem que concentrar a quantidade deles. Então eles ficam dispersos e ao sabor, né, da correnteza, né? Então, por mais móveis que eles possam ser, como acontece com o paramécium, com alguma alga flagelada, eles não conseguem, né, ir contra essa correnteza. Então, eles ficam dispersos. A fitoplâncton tem uma distribuição um pouquinho diferente da de zooplâncton, por exemplo, que o professor Rafael falou, porque elas gostam de luz. Elas precisam da luminosidade para fazer a fotossíntese. Então, normalmente nós encontramos elas um pouco abaixo da superfície e na região chamada zona fótica, até onde a luz bate, elas estão dispersas aqui. Isso influencia muito os tipos de amostragens que nós podemos fazer durante uma pesquisa, né? São várias maneiras que a gente pode pesquisar. Então, essa zona fótica ela é influenciada pelo disco de Secchi. Então, na água, todos os organismos, ou até
partículas de sedimentos, eles podem ficar dispersos e isso faz com que a água fique turva, aquela água que fique escurecida. Então, o disco de SEC, que é um aparelho que ele é quadriculado branco e preto, ele vai te dar a medida. Quando ele desaparece é porque você tem a profundidade da turbidez. Nesse momento, eu tenho a zona fótica. Então, os estudos vão ser realizados nessa região. O professor Rafael comentou sobre as flechinhas aqui, né, sobre os tipos de coletas que podem ser feitas. Então, para fazer a coleta, nós utilizamos a rede de fitoplâncton, muito parecida com a rede de zooplâncton, só que a malhagem dela é mais fina ainda do que a de zooplâncton, porque os organismos, as algas em si, né, esses organismos fitoflagelados são menores do que do zooplâncton. Então a malhagem normalmente é de 20 micras, o copinho é muito parecido. A rede de fitoplâncton, por ela ter essa malhagem, eu consigo passar vários litros de água e concentrar num copinho 50 ml. Isso facilita muito o estudo qualitativo, conhecer quais são as algas que estão no ambiente, porque o que acontece? Por elas serem muito pequenas, se você pegar somente uma garrafa de um litro de água de amostra, você pode ou não ter. Posso dar um exemplo? Então, eu tenho uma aluna que ela fez um cultivo de alga de 600 litros de água. Ela tirou 200 gramas de alga para secar, né? Ela teve que coletar. Então, para fazer a biomassa de algas, ela tirou só 200 gramas. Então, nós estamos assim, achamos que íamos ter quase 500 gramas. Não, é muito pouco. Então, é para vocês perceberem como os organismos são muito pequenos e demora a fazer um volume grande. Então, precisamos da rede para fazer esse volume atuar. Com essa rede, nós podemos fazer a coleta qualitativa, ou seja, conhecer a flora de algas que estão presentes no ambiente e também fazer a contagem, né? Ou seja, ver o número dessas algas. Então, se eu tiver uma floração, por exemplo, floração significa o quê? Um crescimento muito grande de uma determinada alga. Isso pode ser prejudicial à saúde, por exemplo, tá? Vocês já devem ter ouvido falar em maré vermelha, que são algas dinoflageladas, que são extremamente tóxicas e elas acabam matando peixes, aves. É proibido o consumo de mariscos, né, porque é muito comum em oceanos, né, próximos a litorais. Então, essa parte nós trabalhamos com o qualitativo e o semi-quantitativo. Então, é colocar uma determinada quantidade de água num balde, uma quantidade de água conhecida num balde, derramar aqui e aí você concentra. Quando você pega, né, esse material onde tem esse orifício e esgota toda a água, você recolhe esse material, fixa com... Eu gosto muito de usar o fixador da solução Transol. Ele se escreve Transeal, tá? E esse fixador vai água, álcool e formol em proporções diferentes para que você não perca, né, as propriedades clorofiladas dessas algas. Então é a melhor maneira para não confundir o aluno. Vai ao microscópio, lupa é muito difícil nós usarmos. De tão pequena. De tão pequeno. Então nós vamos direto ao microscópio, porque é ele que vai me dar... com chaves de identificações. E com chaves de identificações. Tá bom, muito obrigada, professora. Imagina. Eu acho que essas informações são super válidas para o conhecimento do ambiente aquático. Bom, pessoal, os bentos, eles são os organismos que vivem associados ao sedimento. Eles são muito importantes porque eles também participam da cadeia alimentar que existe no ambiente aquático. E nós temos também diferentes metodologias ou técnicas de amostragens. A gente poderia citar a draga e o subber, que são dois instrumentos utilizados para essa técnica. Nós vamos então fazer uma coleta no lago do CDTEG para exemplificar a técnica de amostragem. Depois nós vamos levar esse material para o laboratório e identificá-lo.
Hoje a gente vai fazer uma coleta de macroinvertebrados bentônicos aqui no lago do CDTEG. Então, quem que são os macroinvertebrados bentônicos? Eles são organismos que vivem associados ao sedimento no fundo de corpos d'água. Um exemplo, lago, rios, lagoas e todos os corpos d'água que existem. A coleta que nós vamos realizar hoje, ela é feita com um draga do tipo Pettersen modificado. Então ela tem essa abertura que vai possibilitar no lançamento desse amostrador na água que ela vá até o fundo do rio ou da lagoa e coleta o sedimento com os organismos. A Bia está usando um macacão pantaneiro, que é uma roupa apropriada para esse tipo de coleta, para entrar até uma parte do corpo d'água e fazer o lançamento do amostrador. A partir dessa coleta feita com a draga, em que ela pega o sedimento no fundo do corpo d'água, é feito o quê? Esse material, esse sedimento com os organismos é colocado em sacos plásticos com álcool e formol para fazer conservar esses organismos que estão ali presentes na água e é levado para o laboratório. No laboratório, esses organismos eles são triados. O que é triar? Triar é pegar esses organismos, colocar em uma bandeja clara, transiluminada, que a gente chama, em que vai possibilitar que a gente visualize melhor esses organismos. Assim, a gente vai selecionar todos os organismos que estão presentes nessa coleta e vai colocar em frascos de vidro. A partir disso, a gente vai separar todos os organismos em filos, em grupos taxonômicos de macroinvertebrados. Além disso, esses macroinvertebrados eles são bioindicadores da qualidade da água, ou então, eles vão nos dar uma resposta biológica sobre determinado ecossistema aquático. Como que está a qualidade desse ambiente. A partir do momento que nós fizemos a coleta lá no lago, do sedimento com a draga, esse sedimento ele é acondicionado em sacos plásticos, a gente coloca formol dentro dele e a água que vem junto com a draga também. E no laboratório a gente vai pegar essa água e o sedimento e vai lavar numa sequência de 2 peneiras. O que diferencia essas peneiras é a abertura de malha. Uma é uma abertura de malha maior e a outra é uma abertura de malha menor. Então a gente vai pegar esse sedimento e vai lavar nas peneiras. Como vocês estão vendo, o sedimento ele é lavado dentro dessa peneira e tudo que é o excesso de terra ele acaba saindo dependendo da abertura de malha da peneira, ficando somente restos de vegetais e os organismos propriamente dito. Posteriormente, a lavagem desse material ele é colocado nessa bandeja branca para fazer a triagem. Então, como é possível observar, que fica mais a amostra mesmo, mais um pouco do sedimento com os organismos que foram coletados. Então é colocada essa bandeja na bandeja transiluminada, que é uma bandeja que tem uma lâmpada embaixo, que ela vai fornecer uma luz, que vai passar por essa bandeja branca e vai ficar mais claro, mais visível de se observar esses organismos e fazer a coleta. Esse processo ele é chamado de triagem e nesse momento nós vamos agora tentar visualizar todo o campo e coletar os organismos. Por exemplo, esse é um organismo, um macroinvertebrado bentônico, que nós já vamos colocá-lo num frasquinho contendo álcool. Então, depois que a gente faz a triagem, esses organismos, eles vão ser levados tanto para a lupa como para um microscópio para a gente fazer a identificação taxonômica. Nós vamos ver a que filo pertence, a que grupo e nós normalmente chegamos até família ou gênero desses organismos, para que são bioindicadores do ambiente que nós estamos estudando, desse ambiente aquático. Para a identificação desses organismos que são coletados e triados, a gente utiliza uma chave de identificação taxonômica desses organismos. Então aqui a gente pode ver que tem os grandes grupos, os grupos que pertencem a todos esses macroinvertebrados, e a gente consegue, a partir das características que a gente observa na lupa, chegar até a ordem. Então aqui a gente tem as ordens desses organismos, desses táxons, e a gente consegue chegar até Plecoptera, no caso, que é o que a gente tem representado na lupa aqui, a partir das características morfológicas.
Olhando aqui na chave em que fala sobre a ordem Plecóptera, a gente vai ter características, descrições sobre esse grupo taxonômico e a partir da análise na lupa a gente consegue chegar até a família. Então a gente vai observando como que é morfologicamente esse organismo e consegue observar chegar até a família. O segundo organismo que a gente encontrou foi Chironomide. Então, olhando aqui essa chave geral desses organismos, a gente consegue encontrar o filo Artrópoda, a classe Insecta e chegar até a ordem Diptera, em que nós vamos encontrar a família dos Chironomidae. Então a gente tem a ordem Diptera e a partir das características morfológicas que nós observamos desse organismo na lupa, a gente consegue chegar até a família que é Chironomidae. Bom, pessoal, vocês viram então que nós focamos no ambiente aquático, só que as técnicas de amostragem elas também são utilizadas para o ambiente terrestre. E no material que eu passei para vocês, lá está bem explicado quais são as técnicas mais utilizadas para eu verificar como que funciona a variação da população de animais e vegetais, tanto no ambiente aquático como no ambiente terrestre. Bons estudos!